Bem-vinda, protagonistas! Como vocês estão? Hoje é mais um episódio do nosso podcast aqui do Seja Protagonista, mas antes de apresentar minha convidada para lá de especial, eu quero te lembrar que o nosso evento está chegando. É no dia 28 de junho, aqui em Sumaré. Na descrição desse podcast tem todos os detalhes e o link para você fazer a sua inscrição. Não perca esse momento de você colocar no seu interior todas as dicas para te ativar, todo o caminho para ativar você a ser protagonista da sua própria história. E agora eu quero apresentar uma mulher maravilhosa que está aqui tomando meu cafezinho, chazinho da noite. É a Priscila, uma nutricionista com uma história para lá de especial. Eu tenho certeza que você vai ser edificado através desse podcast. Antes de começar, eu quero, como sempre, fazer uma oração, convidando o Senhor para estar aqui nesse momento. Então vamos orar. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por esse momento, obrigada por essa oportunidade de poder... Então, Pri, eu quero começar do jeito que eu sempre começo aqui, querendo saber de você. Quem é a Pri? Ai, que legal. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu tô amando poder participar. Eu sei que, tenho certeza que nada é por acaso, que o Senhor realmente preparou esse momento. E eu acho que, pensando sobre quem eu sou, eu acho que eu já tentei ser muitas coisas nessa vida, mas ultimamente eu decidi realmente ser só filha dele. Porque a gente vive numa vida tão no piloto automático, tão frenética, buscando os nossos sonhos, buscando tantas coisas, que eu já vivi tantas experiências na minha vida, difíceis, dolorosas, assim como também experiências, lindas, vitoriosas, que eu cheguei num certo momento que eu falei pra Deus: quero ser sua filha mesmo. Então, de resumo, é isso. Eu acho que eu sou filha. Que lindo. Mas sim, Deus me deu com certeza alguns, vários sonhos, habilidades, para que a gente possa transbordar na vida de outras pessoas também, Então, eu sou aquela pessoa que quer fazer a vontade de Deus, que quer cumprir o propósito do Senhor, e não interessa o que tiver que fazer, aonde tiver que ir, a gente tá aí, Que lindo. Buscando sempre transbordar na vida das outras pessoas também o amor de Jesus, que esse é o nosso maior papel aqui nessa terra. É verdade. Tô emocionada, com certeza Jesus tá aqui hoje. Com certeza ele tá. E assim, Pri, eu creio que Deus coloca dons e talentos em nós, E em qual momento você decidiu ser nutricionista, que é uma profissão que hoje em dia não é só para pessoas da dieta, Sim, ou para ter disciplina na alimentação, vai muito além, Pri? Tem muito a ver com saúde mental, tudo começa com a alimentação saudável, Então, como que foi a decisão por essa carreira? Legal, Ju. Realmente, antigamente nutrição era dieta, calorias, receitas, saudáveis, e é até engraçado porque eu nem sou a pessoa que gosta de cozinhar. Eu faço aquilo que é necessário para minha saúde, para minha alimentação, mas nunca fui dessa área. Eu me apaixonei pela nutrição realmente pela mudança de saúde que eu vivenciei na época. Então eu passei por um momento muito difícil, onde eu tive vários sintomas físicos e passando por vários médicos eu não tinha nada no meu corpo físico. Então eu fiz vários exames, passei por 9 médicos na época e ninguém descobriu o que eu tinha. Até que eu fui entender que eu estava desencadeando questões emocionais no meu corpo físico. E aí eu fui tentar entender o que era isso, estudando, indo atrás, porque eu sempre fui uma pessoa bem assim, não aceito um diagnóstico, preciso entender qual é a razão disso, de onde vem, a causa raiz. Sempre gostei muito disso, dessa parte. E indo atrás, estudando, eu fui ver, eu preciso aprender mais. E eu me identifiquei com a nutrição aí, porque é onde a gente consegue, literalmente, encontrar a causa raiz de tudo. No nosso estilo de vida, não só no que a gente come, mas como a gente dorme, no que a gente pensa, como a gente respira, como a gente vive. Cada passo do nosso dia a dia tem a ver com o nosso estilo de vida, não só com o comer, Então, a nutrição vai muito além de calorias. Na verdade, eu nem falo em calorias, nem nos meus atendimentos, nem em lugar nenhum. Esquece as calorias. O foco é outro, Realmente um estilo de vida onde você tem um propósito maior. Então veio da minha questão de saúde que eu tive, juntando também com, na época, eu tive uma loja de suplementos e a partir dessa loja eu comecei a atender um público que tinha muitas necessidades. E aí eu falei, não, eu preciso ajudar essas pessoas, não basta somente vender um produto.
eu preciso ajudá-las. E aí eu comecei a ver essas necessidades, não só físicas, mas também emocionais. Então comecei a estudar também a parte de psicossomáticas, a parte da mente, e hoje eu me considero uma nutricionista integrativa justamente por isso, para olhar o corpo de uma forma integral, não é só parte fisiológica, tem a emocional e a espiritual também, e elas andam juntas, então é a tal da tríade, né? Que lindo! Então foi a partir daí. Pri, quanto é importante para as mulheres que estão nos assistindo procurar uma nutricionista, né? Qual que é o momento que uma mulher deve procurar uma especialista? Nasceu, já precisa. Mulher, saia dos bastidores e rompa o seu casulo. Se você quer ativar sua autoestima, se você quer alcançar os seus sonhos, se você quer aprender a emagrecer com saúde, se você quer desbloquear o seu sucesso, se você quer tratar traumas e bloqueios, chegou o seu momento. Seja protagonista da sua história. Participe do workshop Seja Protagonista com especialistas dia 28 de junho. Siga nosso Instagram, seja.protagonista.academia. Mas eu acredito que quando a gente começa a se enxergar, se olhar, né? Tem uma fase da nossa vida, acho que a gente faz mais isso. Eu, pelo menos, foi próximo dos 30. Eu ia falar isso, nos 30 tudo mudou. Pra mim foi aí, exatamente. Antes parece que a gente vive mais no piloto automático, né? Então eu creio que essa idade que a gente começa a se olhar, começa a se ver e ver que tem coisas que não tá tão normal assim, né? Tem coisas que começam a mudar no nosso corpo, começam a mudar em questão de sintomas, né? Começa a ter várias mudanças emocionais, né? De identidade também, espirituais. Então é aí que a gente começa a se ver. E aí que vem aquele momento autocrítico, que eu acredito que foi o que aconteceu comigo na época. Que eu olhei e falei, não, todo mundo tá sentindo isso. Mas espera aí, isso é normal ou é comum? E aí eu comecei a olhar de uma forma, com um olhar crítico, que tá todo mundo se sentindo cansado, todo mundo tendo dor de cabeça, todo mundo se sentindo ansioso, todo mundo dizendo que tem isso, que tem aquilo, que tem aquele outro. Não, mas espera aí, será que isso é o normal ou será que é porque todo mundo tá fazendo a mesma coisa? E aí tendo os mesmos resultados. E foi aí que eu tomei a decisão então de estudar pra minha transformação, sobre saúde, sobre estilo de vida, sobre mudança da alimentação, né? Que isso também vem de Deus, né? Porque Deus, ele criou exatamente tudo que a gente precisa para o nosso corpo físico, para a nossa mente, para o nosso espírito serem saudáveis, né? Não falando só em comida, mas falando no geral. E a gente é que se perdeu, na verdade, né? Então chega uma hora que cai essa ficha. Foi nesse momento que para mim despertou, né? Então eu creio que esse momento para cada uma vai chegar. Para cada mulher vai chegar. Momento que desperta, que você fala, não, eu preciso de alguma mudança na minha vida. Não estou legal, alguma coisa está acontecendo. E muitas vezes a gente se vê perdida. Qual profissional eu busco, né? Busco psicólogo, busco médico, busco nutricionista, né? O que eu estou precisando? E foi nesse momento que eu entendi que eu precisava ser uma profissional, além de simplesmente passar um cardápio. E sim entender cada pessoa de forma individual, né? Muitas vezes direciono para outros profissionais, eu percebo, não, talvez não é isso que você precisa, talvez você precisa de um outro profissional assim. Então eu creio que o momento chega para todas, onde você precisa se ver, se olhar e tomar decisões. Que lindo, eu acho que todo mundo passa por essa fase. Sim. Né? E hoje, que já experimentei vários profissionais assim para cuidar da minha saúde, tanto física quanto emocional, eu percebo que quando começa na alimentação, você vai desencadeando para outras coisas, né? Porque você vai aprendendo a amar o alimento, a contemplar o alimento, a fazer uma meditação através do alimento, né? Uma meditação contemplativa ali, a orar mesmo no alimento, e aí você vai colocando para dentro de você, né? E aí isso também tem a ver com as suas emoções. E você falou uma coisa que eu fiquei pensando, né? Deus criou a gente de uma maneira perfeita. E às vezes as nossas próprias emoções, experiências que a gente passou quando criança, né, os nossos traumas, isso foi moldando a gente para uma mentalidade mais de escassez, né? Exatamente. O quanto você vê isso, Pri, hoje nos seus atendimentos, as emoções influenciando na saúde física? 100%, Ju. Tanto que agora o meu foco está sendo justamente estudar as doenças psicossomáticas. E que é justamente isso, que é quando a gente tem emoções
desequilibradas, né? A gente não tá legal, tem questões aí emocionais lá do passado, experiências de vida, né? Traumas, enfim, coisas que a gente vem vivendo, colocando para baixo do tapete, não resolvendo, e aí desencadeia no corpo físico. Isso foi justamente o que aconteceu comigo. Foi quando eu me vi totalmente adoecida, sem ter nada no corpo físico. Mas eu tinha sintomas, eu só não tinha nada no exame comprovando. Mas eu tinha todos os sintomas de gastrite, todos os sintomas de ansiedade, todos os sintomas de artrite reumatoide, fibromialgia, dores no corpo inteiro, e não tinha nada. Então, só que hoje também existem as doenças somatopsíquicas, que é o contrário também, que começam no corpo e desencadeiam no nosso emocional. Ou seja, alergias alimentares, sensibilidades, né? Um corpo inflamado por um estilo de vida ruim, uma alimentação ruim, inflamatória, que desencadeia ansiedade, depressão, síndrome do pânico e vários outros problemas emocionais, transtornos. Então, tá tudo ligado. Intestino ligado ao cérebro, cérebro ligado ao intestino. Então, cada vez eu tenho mais certeza de que as pessoas precisam fazer mudanças integrais. Não dá pra falar mais, come isso, deixa de comer isso. Isso é muito raso, entende? A gente já sabe o que é saudável, o que não é, o que emagrece, os alimentos, né? A gente já sabe. A gente precisa de algo além, que é justamente ter o entendimento do propósito pelo qual Deus criou o nosso corpo, mente e espírito. Como diz lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que é o versículo que eu uso nos meus atendimentos. Primeiro atendimento a gente fala só sobre isso, que é onde Deus fala: mantém íntegro e irrepreensíveis espírito, mente e corpo até que o Senhor venha. Ai, que lindo. Então, esse é o nosso papel, é a nossa responsabilidade. A gente precisa olhar para isso. Quando ele voltar, eu quero que ele me encontre tão bem. Eu quero que Jesus, quando chegar aqui, ele me encontre plena, ele me encontre saudável, né? Falando dele aos quatro cantos. Essa é o único propósito, o ministério que todos nós temos em comum, né? O ID. E pensar que a gente tem que estar de um jeito equilibrado até que ele venha. Ou seja, ele vem. É tão bom, né? Isso é a maior motivação. E quando a gente olha para os maiores relatos que a gente vê hoje, a gente vê que a dificuldade da maior parte das mulheres é ter disciplina de ou fazer as marmitas da semana, ou se organizar de uma maneira para ter uma alimentação mais saudável, evitar lanches ou comidas mais rápidas, né? E a constância de exercício físico, né? Essa dificuldade de constância, ela vem da onde? Ótimo, Ju. Essa é uma pergunta que eu recebo muito nas redes sociais, principalmente quando eu abro caixinha, perguntando por que eu sei o que fazer, mas não faço. Ou começo animada, uma semana, duas, desanimo, volto aos meus hábitos anteriores. Então a gente precisa entender duas coisas aí. Essa parte externa é reflexo do interno, né? Então a gente geralmente quer trabalhar nisso, na disciplina, no foco, no não vou comer açúcar agora, vou fazer um desafio, 21 dias sem açúcar. E a gente trabalha na parte externa. Só que antes de acontecer o externo, aconteceu o interno primeiro, que é como eu me enxergo, que é o que eu acredito sobre isso, ou seja, as nossas crenças. Então o que a gente acredita desencadeia o que a gente faz todos os dias. Então o fazer é só um reflexo do crer. Então não adianta trabalhar no externo, então a partir de agora eu vou ter disciplina e vou fazer 21 dias. Tá sendo muito plantado muitas vezes isso, né, por aí pra gente, você precisa de foco, você precisa de disciplina. Eu não acredito nisso, porque isso não funcionou pra mim e não funciona pras minhas pacientes. A gente só consegue ver as mudanças duradouras, eu só consigo ver isso lá quando a gente trabalha no interno, no propósito do porquê eu estou fazendo aquilo. Não pode ser algo forçado, porque tem que ser por disciplina, tem que ser por... que dói, tem que ser né? Focado. Dói, exato, ninguém quer, né? E o cérebro não quer também. A nossa mente, né, ela tem dois lados, o lado do que é novo e o lado do que já é automático. Então o que a gente faz todo dia? O que é automático. Tudo que é novo gasta energia. Então o nosso cérebro não quer gastar energia, ele quer economizar. Então quando você vai iniciar algo novo, ele quer fazer o quê? Parar rápido aquilo e voltar para o piloto automático, que é fazer aquilo que você não fazia. Então a primeira coisa é ter um propósito para o qual eu vou iniciar essa mudança. Preciso ter um motivo forte, motivação, motivo que leva à ação. Entende? Não é disciplina, não é fazer a força, é um motivo forte que vai me levar à ação todos os dias. Ok, tem um propósito definido para aquilo. Aí, segundo,
Aí a gente vai trabalhar no hábito, que é o quê? Trabalhar nesse lado do cérebro que vai automatizar tudo. Hoje, o meu automático é o que eu faço todo dia, o seu automático é o que você faz todo dia. Se você quer mudar isso, você precisa trabalhar nesse lado do cérebro. Então a gente tem algumas ferramentas que a gente pode aplicar para que a gente trabalhe essa repetição para que vire um hábito. Óbvio que não vai ter os altos e baixos, como qualquer tipo de mudança. Porque, vamos supor, você vai aprender a dirigir. Como que era quando você aprendeu a primeira vez? Totalmente tensa, uma mão aqui, outra mão aqui, você jamais conseguiria fazer outra coisa ao mesmo tempo, certo? Era atenção plena. Hoje, fala pra mim, como que você dirige? Faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Pensa, para no semáforo, mexe no celular, a gente, responde né? alguém, verdade. Faz até compra pelo Mercado Livre, enfim. A gente faz várias coisas, por quê? Já automatizou, certo? Verdade. Então o cérebro já tirou do lado do novo e colocou no piloto automático. Ir ao banheiro, fazer xixi, tomar banho, escovar o dente, tudo automatizado. Só que não foi assim. Uma vez tiveram que falar pra gente várias vezes. Vai tomar banho, vai tomar banho. Verdade. A mãe, né? Vai fazer xixi, vai escovar o dente. Quantas vezes a mãe fala pro adolescente, não, né? Enfim, é a mesma coisa. Toda mudança precisa de um propósito e de repetição, de um tempo, né? Só que eu só vou repetir de forma disciplinada se eu tiver um propósito primeiro e não ser algo forçado. Por isso que antes da disciplina vem o propósito, entende? Verdade. Vem o motivo importante pelo qual eu vou fazer essa mudança. E depois, claro, eu começo a repetir aquilo e repito, não é só 21 dias como falam, é a partir de 21 que os estudos comprovam. Então vai depender do qual hábito que é. 21 dias os hábitos mais comuns, como por exemplo, beber mais água. Agora vamos falar de uma mudança alimentar. 90 dias, 180 dias, 6 meses, 1 ano, né? Então a gente precisa de tempo. Por quê? Porque eu estou há quantos anos fazendo a mesma coisa? 20, 30, 40, 50 anos? Então eu preciso dar tempo também para o meu corpo. Por isso que uma mudança precisa de paciência, né? Precisa de esforço, claro, mas também precisa principalmente de propósito. Esse eu acredito que é a maior chave. E também de um acompanhamento de um profissional, né? Porque muitas vezes você mesmo se sabota, né? Exato. Porque quando você falou, olha, a pessoa vai conseguir criar um hábito, uma constância, se primeiro ela se vê internamente. Muitas mulheres têm dificuldade até de saber o que gostam. Exato. De entender que música gosta, já até esqueceu de pensar, que hobby você gosta. Elas esqueceram, porque em algum momento a sociedade, o mundo, as circunstâncias exigiu demais. Você tem que ser boa, você tem que trabalhar, você tem que ser nota 10, você tem que, né? E aí ela esqueceu de olhar pra dentro. Então é um movimento que, se você não tiver um profissional, né, pessoas, eu sempre falo isso, né, sua ambiência, as pessoas que tá com você estão comendo lanche e sorvete, ou estão se preocupando com saúde, com alimentação, né? Com certeza, Ju. O acompanhamento é justamente isso, é criar essa ambiência, né? Por quê? Porque a gente vai ter os altos e baixos no caminho. Então não preciso de um profissional, isso é o que eu acredito, é um lema que eu levo pra minha vida. Não preciso de um profissional para dizer o que eu tenho que comer ou deixar de comer. Eu preciso de um profissional que vai alinhar esse propósito, me ajudar e durante o percurso me lembrar dele. Que lindo. Por isso a ambiência, isso que você falou, é justamente o que faz toda a diferença. Tanto que as minhas pacientes, elas entram num grupo comigo, no WhatsApp, eu faço vários desafios, mensagem, 21 dias, 15 dias, justamente para isso, para criar essa ambiência. Por quê? Porque elas saem do consultório animadas, felizes, ok, lá, nossa, ouvi o que a Pri falou e fez sentido para mim, né? Teve um forte impacto emocional ali, mas e o em casa? Volta pra ambiência, volta pra casa, pros relacionamentos, pro trabalho, e aí vem a desmotivação no caminho. Então eu estou ali semanalmente para lembrá-las, por isso o profissional, né? E não só para dizer come isso ou deixa de comer aquilo, mas para lembrá-las dos motivos, do propósito pelo qual a gente fez esse combinado, né? Da mudança que a pessoa quer fazer na vida dela, e principalmente essa ambiência que a gente cria com outras mulheres, porque a gente tem um grupo, né? E ali todo dia a gente, né, estão todas no mesmo objetivo, buscando ser mais saudáveis, buscando ser... Então assim, se inserir em grupos faz toda a diferença. Uma puxa a outra, né? Grupo de alimentação, grupo de leitura, né? Grupo de devocional. Todos os grupos que, né, onde tem pessoas que estão buscando aquilo que a gente quer,
é o que vai fazer toda a diferença, a ambiência. É verdade, está se modelando em quem, não é mesmo? Exato. E Pri, você falou sobre o cérebro estar conectado com o intestino. A gente ouve muito sobre isso. Você pode explicar um pouco mais para quem não conhece sobre esse tema? Perfeito, Ju. Já existe, né, comprovação científica já há muito tempo de que existe uma ligação entre o nosso intestino e o cérebro, uma via de mão dupla, ou seja, tudo que acontece no intestino acontece no cérebro, tudo que acontece no cérebro acontece no intestino. Esses estudos, inclusive, já provaram, né, alguns deles, que foi investigado, por exemplo, vários tipos de óbitos diferentes de pessoas de várias formas. Um foi de infarto, outro foi câncer, outro foi, enfim, mortes diferentes, e todos que abriram, né, que foram ver o intestino, tinha algo ali dentro do intestino que não estava legal, algum tipo de processo inflamatório, né? Ou seja, já se diz, né, não é uma comprovação, mas já se diz que a vida começa e termina no intestino. Por quê? A microbiota, né, que é a casinha das bactérias boas e ruins que comandam todo o nosso corpo. Nós vivemos à base dessas bactérias, elas comandam tudo dentro do nosso corpo, né? Elas que formam as células, elas que formam o nosso corpo fisiológico em geral, desde o cérebro até o pé, porque o cérebro também faz parte do corpo. Sim. A gente costuma geralmente separar, né? Mas o cérebro está dentro do corpo, então é tudo ligado, não tem como a gente separar. Então já se fala sobre isso, né? Já se traz muitos estudos comprovando essa ligação. Então sim, né? Hoje não tem como tratar mais transtornos emocionais ou mentais ou psicológicos sem também tratar a dieta, sem também falar de alimentação, sem também falar de estilo de vida como um todo. E a mesma coisa ao contrário. Não tem como trabalhar no corpo físico sem também trabalhar na mente, porque uma coisa desencadeia a outra, né? Pessoas que são naturalmente ansiosas, elas têm questões intestinais que precisam ser olhadas, assim como também questões emocionais, né? Pessoas que têm problemas de intestino têm questões emocionais também que precisam ser olhadas. Então não dá para trabalhar mais de uma forma única. Já foi a época que só cuido do, né, só cuido do intestino, ou só cuido da mente, ou só cuido, né, do pé, da mão. Não, tá tudo ligado. O que acontece no intestino pode desencadear problema em todas as partes do corpo. Eu, na época que eu tive, né, todas essas questões que eu comentei com você, eu tive dores em todas as minhas articulações. E após 9 meses de tentando descobrir o que eu tinha, eu descobri que eu tinha uma intolerância alimentar no meu intestino, que estava inflamando meu intestino, meu corpo como um todo, e desencadeando dores nas articulações. Eu tinha dores no joelho, parei de fazer exercícios achando que eu tinha algum problema no joelho, e médico nenhum achava problema nenhum, ortopedista, vascular, reumatologista. Estava no intestino. Exatamente. Até que eu fiz uma desintoxicação no meu organismo, né, mudei minha alimentação, eliminei aquele alimento alergênico, e eu nunca mais tive dores nas articulações. E como é descobrir qual é o alimento que está inflamando o intestino? Ótima pergunta. Geralmente a gente faz um teste clínico. Esse teste não é laboratorial. Existe também exames laboratoriais que a gente faz, né? Exames de sangue para ver alergias, intolerâncias. Porém, a sensibilidade alimentar, que é diferente da intolerância e da alergia, ela não aparece no exame. Ela precisa de o quê? Uma avaliação clínica, que a gente chama, que é o quê? A gente retira vários grupos de alimentos, um de cada vez, já os grupos pró-inflamatórios, que a gente já sabe que tem tendência a trazer alergias, sensibilidades, enfim. E a gente vai retirando por um período, faz uma desintoxicação, né? Trata a disbiose, que é essa confusão de bactérias que acontece no nosso intestino, que é o quê? Supercrescimento das bactérias ruins e morte das bactérias boas. Isso acontece por causa do nosso estilo de vida ruim. Então a gente trata tudo isso e aí repõe esses alimentos depois de volta e vai sentindo. Então é um teste muito clínico, não é laboratorial. É ali no tete-a-tete com o paciente, né, relatando diariamente o que está sentindo, o que sentiu de diferente. A gente tem toda uma anamnese para isso. Que legal! E aí a gente identifica e descobre. E o próprio paciente descobre, entende? Eu sou só ali o canal mesmo. Mas ele mesmo diz, nossa, eu tirei isso, nossa, eu tô me sentindo muito diferente. Minha raciocínio mudou, minha ansiedade melhorou, simplesmente porque eu tirei um alimento alergênico. Então, sim, isso geralmente é a primeira coisa que a gente faz. Quando a gente pega uma paciente, por exemplo, com muitos sintomas, tem dor de cabeça, tem enxaqueca, tem TPM em excesso, né? Tem, por exemplo,
ciclo menstrual de muito tempo, ou tem, por exemplo, cistos, miomas. Então, assim, tudo isso pode ser consequência de um corpo inflamado por uma alergia ou sensibilidade alimentar. Ou às vezes, no meio do caminho, a gente descobre que não tem nenhuma alergia ou sensibilidade, que era somente um corpo intoxicado, né? E que assim que a gente fez a limpeza, que a gente melhorou esse estilo de vida, voltou a comer os alimentos normalmente e não teve sintomas. Então, não é geral, né, que a pessoa tem que ter alguma sensibilidade. Sim. Mas a maioria hoje em dia... É isso, a gente levou uma vida, assim, aprendeu uma vida de muita, como que eu vou dizer, você vai comendo o que vai aparecer, né? Excessos, né? Isso. E a gente estava comentando aqui um pouco antes de começar sobre uma pessoa pública que fez um detox do intestino e imediatamente depois teve uma melhora com relação a burnout, a doenças emocionais que ela estava enfrentando, né? Isso, você já presenciou? Isso é fato? Uma doença como burnout, depressão, síndrome do pânico pode ter começado no intestino? 100%. Assim, já tive muitos casos de atendimento, muitos casos também que a gente estuda em congressos, em cursos que eu faço, onde a gente traz estudos de casos, de pessoas, e a gente vê isso o tempo todo, estudando. Que sim, é 100% ligado ao intestino, ao cérebro. Uma pessoa que teve burnout, que teve depressão ou tem, né, que teve crise de ansiedade, ela 100% tem alguma questão intestinal. E não necessariamente, quando a gente fala intestino, não estou falando de uma pessoa, mas meu intestino é bom, funciona todo dia, então eu não tenho problema no intestino. Não, isso não tem nada a ver, né? Isso é um dos sintomas, ter o intestino irregular, né? A gente tem vários outros sintomas, má digestão, azia, refluxo, tudo isso é dentro do sistema digestivo, né? A gente tem também, por exemplo, o modelo das fezes ideal, que a gente precisa ter. Então são pequenos detalhes que interferem. Estufamento abdominal, né? Esses nódulos, miomas, cistos, que são o quê? Esse excesso de inflamação que não foi resolvido e desencadeou, né, formas diferentes por dentro do nosso corpo. Então, não necessariamente o intestino inflamado tem a ver com o intestino que não está regular. Não, eu vou no banheiro todo dia, então eu não tenho problemas. Não, isso não necessariamente, né? Talvez não desencadeou nisso o sintoma, mas sintomas como enxaqueca, dores de cabeça, é 100% ligado ao intestino também. Então, sim, já tive casos no consultório, né, da pessoa nem imaginar, me buscou para emagrecimento, porque queria perder peso e descobriu que todos os sintomas que ela tinha era intoxicação intestinal, um processo inflamatório, uma alergia alimentar que a gente descobriu durante o percurso e que melhorou em 50% o estado depressivo que essa paciente vivia. O próprio médico diminuiu a medicação, né, depois com o tempo retirou, porque ela já tinha um estilo de vida novo, né? Então, claro, a gente não tira nenhum medicamento, mas automaticamente foi melhorando e depois totalmente 100% sem medicação antidepressivo que tomava há 20 anos. Meu Deus. Então, sim, tá 100% ligado. E Pri, nossa, são as nossas escolhas, né? O que a gente escolhe, o que a gente decide colocar pra dentro de nós, que mata, eu não sei o termo, né? Mas os microbióticos as nossas vivos, bons, né? Que você falou, você aumenta os ruins e mata os bons. Exato, é exatamente o nosso estilo de vida. O que a gente come, a água que a gente bebe, o ar que a gente respira em geral já é, né, contaminado. Isso a gente não tem como mudar, mas a gente pode mudar o nosso estilo de vida, né? E isso vai com certeza fazer toda a diferença. Você falou sobre essa questão, né, de matar as nossas bactérias. Eu uso muito uma ilustração que eu gostaria de compartilhar aqui. Claro. No meu primeiro atendimento com os pacientes, quando eu tento trazer uma nova visão do que é o estilo de vida, do que é a alimentação saudável, porque a maioria chega naquela ansiedade. O que eu posso comer? Ai, não tira isso, não tira o chocolate, não tira o refrigerante, não tira não sei o que. Eu não vivo sem meu pãozinho. E eu falo, calma, espera, a gente não vai tirar nada. A gente vai entender o propósito do porquê você está aqui. E aí eu te convido para fazer uma reflexão comigo. Você vai chegar na sua casa hoje e você imagina que você vai fazer isso, você não vai fazer de forma literal. Você vai pegar na sua geladeira um alimento natural. Pode ser um tomate, né? Uma verdura, um legume, uma fruta. Um tomate, vamos usar o exemplo que fica mais fácil. E aí você vai lá no fundo da sua casa, no seu quintal, você vai pegar um pedacinho de grama lá, né, se tiver,
imagina que tenha, e você vai plantar esse tomate embaixo da terra. E você vai por 30 dias regar, vai colocar água, ele vai receber o sol, ele vai receber o vento, o ar, tudo. O que vai acontecer daqui 30 dias? Não sei 30 dias porque eu não sou especialista em plantação de tomate, mas mais ou menos, né? O que vai acontecer? Vai brotar. Vai brotar um pé de tomate, com certeza. Porque o tomate tem o quê? Vida. Agora você vai fazer a mesma coisa com um pacote de biscoito, água e sal que você tem lá no seu armário, ou biscoito recheado, doce. Você vai plantar do lado, na mesma terra, no mesmo solo, com a mesma água, o mesmo sol, o mesmo vento. O que vai acontecer daqui 30 dias? Nada, vai estar podre. Nada, ao contrário, exato, vai estar bolorado com certeza ali. Então, o que isso faz dentro do nosso corpo? Né? Então, a gente tem sim os alimentos que dão vida para o nosso corpo e os alimentos que não dão vida, né? Eu não uso outra palavra, porque não é de forma literal, né, que traz morte para o corpo, mas é a longo prazo, vai desfalecendo o nosso corpo por dentro, com o excesso. Não sou terrorista nutricional. Sim. Acho que a gente pode comer de vez em quando. O problema é o todo dia, é a regra. Então isso vai matando as bactérias do nosso intestino, automaticamente vai desfalecendo o nosso corpo por dentro e a gente vai adoecendo sem perceber. Então hoje está todo mundo sentindo alguma coisa e achando que é normal e na verdade é comum, porque a maioria está seguindo o mesmo caminho, o mesmo estilo de vida, né? De dar mais alimentos feitos pela indústria do que os que o próprio Deus criou e deixou para nossa saúde, né? Então, alimentos que dão vida, e é essa escolha que eu sempre convido as pessoas a fazer, né? Escolha dar todos os dias para o seu corpo alimentos que dão vida. E de vez em quando, ali naquelas exceções, não tem problema, a gente come uma coisa ou outra, porque o nosso corpo, inclusive, Ju, tem capacidade de eliminar boa parte do que a gente ingere que seja ruim, porque Deus também é perfeito nisso. Ele criou exatamente o fígado, que é o nosso órgão que faz o detox natural, que ele elimina toxinas, né, pelo intestino, mas ele que começa esse processo. Então aquilo que a gente come que não é tão legal, ele vai dar um jeito de eliminar, mas para isso eu preciso ter um corpo forte, saudável, uma imunidade nutrida, para que o meu corpo tenha capacidade, o poder autocurativo para fazer o trabalho sozinho. Como Deus é perfeito na criação dele. Deus é. Como ele foi perfeito na hora de escolher os nossos órgãos. E até nisso, no jeito da gente conseguir entender. Olha, tem alimentos que vão te dar vida. Já que a gente pensou aqui que Deus fez tudo isso de maneira perfeita, como foi o seu encontro com ele? Ai, ótima pergunta. Eu tinha 17 anos, Ju, faz um bom tempo já. E eu fui convidada para ir para uma célula, para um encontro, numa casa de meninas jovens na época. Eu estava passando por um momento muito difícil e na minha família. E aquele momento onde foi falado sobre o amor de Jesus. E eu vi naquelas pessoas, naquelas jovens, o tanto que elas tinham de interesse em me mostrar esse amor, né? E de me conquistar para aquele mundo que elas viviam, para aquele estilo de vida. Eu fiquei encantada, apaixonada primeiro por elas, né? Pelo local, pelo ambiente. E depois, na sequência, participando vários finais de semanas, eu tive o meu primeiro encontro com Jesus de verdade, né? E hoje já são aí mais de 15 anos que eu vivo nesse estilo de vida, né? Nesse relacionamento diário com o Pai, porque realmente é um relacionamento, né? Que a gente não abre mão por nada. Muito bom, Pri, te conhecer. Dá pra sentir o brilho de Jesus através da sua vida. E obrigada por compartilhar o seu testemunho aqui com a gente e por nos edificar com esse conteúdo tão bom, né? Eu vi Deus em todo o seu conteúdo e eu creio que Ele vai fazer grandes coisas através da sua vida, né? Amém. E através desse podcast também, que mais mulheres possam ter acesso a um conteúdo como esse e poder ter um despertar, né? Que quem estiver ouvindo esse áudio vai conseguir encontrar as redes sociais da Pri e vai poder marcar o horário com ela e dar início a essa jornada de autocuidado que é tão importante. Isso mesmo. Obrigada, Ju. Obrigada. Foi um prazer estar aqui. E você que assistiu até aqui, muito obrigada. E eu te vejo no dia 28 de junho lá no Seja Protagonista. Até o próximo episódio.